E vamos lá para a continuação daquele book haul que a gente começou. Agora a gente vai terminar na parte 2 dos recebidos de 2020. Bora lá. Vamos lá, seguindo para os recebidos, o que mais que chegou aqui em casa? Eu comprei também no final do ano passado essa edição linda de morrer do Salammbô, esse romance do Flaubert. Olha, tem gente que junta dinheiro para poder comprar carro, tem gente que junta dinheiro para poder comer em restaurante caro, para poder comprar roupa, sapato, para poder cuidar do cabelo. Eu gasto dinheiro com livro e gasto dinheiro mesmo quando compro um livro da Carambaia. Mas assim, né, a gente vende um irmão, vende um sobrinho, bota no prego um parente próximo e compra um livro da Carambaia, que custa geralmente na faixa de 10 milhões de dólares, por aí. Tô brincando. Mas são edições, a Carambaia sempre com essas edições muito bonitas, essas edições, né, finíssimas, elegantérrimas. E assim, geralmente eu choro muito para poder comprar uma versão da Carambaia. Só que essa daqui eu não aguentei, eu achei ela muito bonita, assim, eu sou doido no Flaubert, tive que comprar. O Salammbô é um romance talvez dos menos lidos, né, do Flaubert. Ele publica o Salammbô logo depois do Madame Bovary. E justamente meio que para fugir ali do escândalo que foi a publicação do Madame Bovary no meio do século XIX, para poder escapar, né, do terremoto que foi estético e moral ali, quando ele publicou o Madame Bovary, ele se dedica a escrever esse romance, e aí ele foge completamente do tema Paris no século XIX, para poder compor o Salammbô, e aí ele vai para outro contexto, ele compõe um romance histórico, né, misturando personagens ficcionais com personagens históricos. Ele vai lá para o norte da África, para Cartago, no século III a.C., bem ao modo do Flaubert, né, passa 5 anos lendo todos os livros da Europa de história para poder compor esse romance que se passa no meio das guerras púnicas, das primeiras guerras púnicas, e criar esses épicos campos de batalha entre Império Romano e cartagineses. Então ele lê tudo que ele encontra de todos os historiadores gregos, latinos, e para poder montar essa tapeçaria, esse painel com aquele requinte vocabular que só o Flaubert, assim, escolhendo palavra por palavra como se fosse uma gema preciosa, e para poder elaborar com esse preciosismo vocabular as indumentárias do período, os aromas, os animais, os rituais pagãos, os comportamentos, os utensílios, as pratarias. É um romance que merece também uma edição luxuosa, sabe? Então eu vi essa edição da Carambaia, eu falei, quer saber? Toma aqui no cheque, toma aqui o meu dinheiro. É para isso que eu trabalho mesmo, eu trabalho só para poder comprar livro. Eu só gasto meu dinheiro com livro. É impressionante. Eu não viajo, eu não faço nada. E essa edição tá linda de morrer. Tá realmente um escândalo. Vem com marcador, essas ilustrações, essas gravuras de livros de ciência do século XIX, com imagens de eclipses. Edição linda da Carambaia para um clássico do Flaubert, Salammbô, com tradução nova da Ivone Benedetti, nessa edição para ficar enfeitando a estante da Carambaia. Teve também no ano passado Feira da USP, né? E Feira da USP,
no meio da pandemia, virtual. Então eu dei a minha pirada comprando muita coisa da Editora 34. Foi a festa da Editora 34. Eu também aproveitei, né, os 50% de desconto da editora e comprei um monte de coisa. Eu comprei o Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski, que é obra fundamental do Dostoiévski, e essa publicação marca a conclusão das publicações de toda a ficção do Dostoiévski feita pela Editora 34, com tradução do Paulo Bezerra. Esse trabalho que começou com a publicação do Crime e Castigo, em tradução direta do russo, feita lá nos anos 2000 pela Editora 34, e agora, 20 anos depois, eles publicam o último do Dostoiévski, com os Escritos da Casa Morta. Então eles concluem um feito editorial muito importante, mais uma edição caprichadíssima, né? O trabalho que a Editora 34 tem com relação ao cuidado das edições, ao cuidado das traduções, dos textos de apresentação, dos textos de pós-fácil, que geralmente são muito enriquecedores, escritos por especialistas assim, dos mais renomados, né? E na maioria das vezes com ilustrações, no caso daqui com as estilogravuras do Guild, que são arrebatadoras, né? O trabalho do Guild ilustrando os clássicos do Dostoiévski é realmente deslumbrante. Então você tem mais uma edição caprichadíssima dessa obra que é fundamental, assim, marca realmente uma transição na escrita do Dostoiévski. Ele escreve depois do período que ele passa preso, né, nos trabalhos forçados da Sibéria, e o resultado, né, dessa experiência vivendo os horrores dos trabalhos forçados na Sibéria faz com que o Dostoiévski, depois desse momento limite, nos dê essa obra densíssima que mergulha mais uma vez nos meandros da psique humana, quase que também um registro antropológico, sociológico dos horrores da experiência humana. E a partir dessa obra o Dostoiévski meio que abandona quase que qualquer traço assim de idealismo que podia haver em obras pregressas, tipo Noites Brancas ou Gente Pobre. O desencanto pós-Escritos da Casa Morta, que já foi publicado aqui, né? Anteriormente era publicado como Recordação da Casa dos Mortos, e agora nessa tradução nova do Paulo Bezerra sai como Escritos da Casa Morta, marca essa desilusão e esse desgosto completo, trágico, que vai ser marca indissociável das grandes obras-primas, da maturidade que ele vai escrever depois, como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, etc. Então, agora temos ficção completa do Dostoiévski na estante, com essa belíssima edição da Editora 34, dos Escritos da Casa Morta. Que beleza, Editora 34, parabéns! Outra coisa belíssima que a Editora 34 faz pra gente no mercado editorial é essa belezura que é a coleção Fábula. Eu sou completamente apaixonado pela coleção Fábula da 34. Essa coleção que é coordenada pelo Samuel Titan Jr., com uma curadoria assim exemplar. Os títulos da coleção Fábula são todos muito bons e as edições são lindas. Tem a Alice pela coleção Fábula, tem Cândido ou Otimismo do Voltaire pela coleção Fábula, saiu agora o Viagem em Torno do Meu Quarto do Xavier de Mestre, numa edição linda, também é pela coleção Fábula. A coleção Fábula da 34 é de matar, eu amo, e eles publicaram agora o Spleen de Paris, do Baudelaire. O Spleen de Paris é o trabalho que o Baudelaire estava fazendo já no fim da vida. Ele escreve depois também do escândalo, que é a publicação e a republicação das Flores do Mal. Só que aqui ele vai compor esses poemas em prosa, esses pequenos quadros da vida parisiense,
onde ele vai descrever as transformações percebidas nessa capital do século XIX, Paris, com todas as figuras que vão surgir no caminho do Baudelaire enquanto ele flanava pela metrópole, seja a figura de boêmios, burgueses, pobretões, prostitutas, artistas, saltimbancos, crianças, velhos, esses quadros percebidos com tanta beleza, tanta delicadeza pelo Baudelaire nos belíssimos quadros do Spleen de Paris. E o Spleen é essa palavra, esse termo cunhado pelo Baudelaire, que é uma espécie de, ele vai dizer que é uma espécie de melancolia raivosa, ou uma melancolia intensa da vida urbana, da vida caótica urbana da Paris do século XIX. A tradução é do Samuel Titan Jr., que é o coordenador da coleção Fábula, o Spleen de Paris. Também da coleção Fábula, da editora 34, eu comprei esse aqui, que é o Quérias e Calírroi, do Cariton de Afrodísias, que dizem ser talvez o primeiro dos romances do Ocidente, escrito pelo grego Cariton de Afrodísias, no século I depois de Cristo. A gente atravessou séculos de história sem ter ele na íntegra. Ele só foi, acho que, reconstruído na sua totalidade ali a partir do século XVIII, a partir de papiros e palimpsestos, que se chegou a essa forma total que ele tem, que a gente pode ler hoje, e agora finalmente traduzido para o português pela Adriane da Silva Duarte, né, professora da USP de Letras Clássicas. E assim, né, como os versos do Homero são paradigmáticos e constituem, né, formam, iniciam a poesia épica, os versos do Ésquilo iniciam os versos trágicos, né? Talvez o Cariton de Afrodísias escreva em grego aqui esse primeiro romance, pelo menos, né, na forma com a qual a gente está mais ou menos acostumado. E então, para todos nós que somos completamente apaixonados pelo gênero romance, que só vai florescer mesmo ali depois do século XVIII e ganhar mesmo importância total no século XIX, esse gênero tão caro para todos nós vai ter mais ou menos as suas origens aqui no Quérias e Calírroi, talvez. Então, que incrível, né, que a editora 34 tem um projeto editorial que nos traz um clássico desses, com esse trabalho, com esse cuidado de publicação, que só mesmo a editora 34. E aqui você vai ter tudo que a gente vai ler dos romances do século XVIII, XVII, XIX. Vão ter, assim, desilusões amorosas, dois amantes que, apesar de uma paixão recíproca, precisam atravessar os azares da fortuna, percorrer o Mediterrâneo, a Ásia Menor, para poder viver intensamente uma paixão. Então, estou bem curioso para ler o Quérias e Calírroi, publicado pela editora 34. Também da editora 34, eu comprei esse aqui do Pier Paolo Pasolini, que é o Escritos Corsários. Esse homem maravilhoso, esse muso que é o Pier Paolo Pasolini, um dos cineastas mais estupendos, dramaturgo, poeta, romancista, ensaísta. E esse aqui é uma reunião de textos, ensaios, né, textos jornalísticos do Pasolini. É o último que ele estava organizando em vida. Logo depois ele é brutalmente assassinado. Ele é publicado depois da morte do Pasolini. E são textos ali dos anos 70, que vão falar sobre as rebeliões estudantis que estavam eclodindo na Europa ali no final dos anos 60, né, as revoltas estudantis de 68, sobre a decadência da Igreja Católica Italiana, sobre a entrada, né, a ascensão das
grandes corporativas na Itália, artigos também que vão abordar sobre a aliança do governo italiano com a máfia, ou seja, para a gente agora, então, pensar o neoliberalismo em processo de irmandade com as milícias, por exemplo, aqui no nosso contexto, talvez seja muito interessante ler os artigos do Pasolini. Eu sou doido no Pasolini. Escritos Corsários, com tradução, apresentação e notas da Maria Bethânia Amoroso, também da editora 34. Também chegou aqui esse do Georges de Dilberman, que é o Imagens, Apesar de Tudo. Esse historiador da arte, francês, filósofo, muito importante, que eu gosto muito, particularmente, que é o Georges de Dilberman. A editora 34 também já publicou dele aquele que eu acho muito bom, que é o já clássico, O que Vemos, o que Nos Olha, que é fundamental para qualquer artista. Tenho também Diante da Imagem, e agora eles publicam esse aqui, que é o Imagens Apesar de Tudo. Também tem um outro livrinho muito bom de Dilberman chamado Cascas, que também saiu pela 34. É um livrinho fininho. E aqui, a partir de 4 imagens que aparecem nos anos 2000 numa exposição sobre o Holocausto, sobre a memória do Holocausto, imagens que foram tiradas dentro dos campos de concentração por judeus, vem à tona. E há uma discussão muito forte em torno da postura ética diante dessas imagens, que é se essas imagens devem ou não devem vir a serem expostas, né? Justamente por evocarem uma violência muito brutal, muito terrível. Há um grupo que se opõe fortemente à divulgação dessas imagens, e há uma outra corrente que, pelo contrário, reivindica a discussão e a veiculação dessas imagens, e o de Dilberman está incluso nesse segundo grupo, justamente por pensar que as imagens têm um poder de evocação e de resistência muito grande. Então ele vai fazer essa defesa lúcida, né, das imagens, como da importância de se pensar filosoficamente, eticamente, politicamente as imagens, né, para além de um caráter de verdade e de qualquer noção de absoluto, pensar as imagens a partir das fissuras que elas promovem, né, das suas aberturas, né, do seu caráter lacunar, o que essas imagens podem talhar de brechas, né, principalmente ao se tratar de questões tão obscuras e sombrias, em momentos tão obscuros e sombrios como esse nosso agora também. É muito, muito importante. Então, a partir do Godard, do Bataille, do Brecht, o de Dilberman vai lançar diversas questões filosóficas acerca da interpretação das imagens, pensando questões de testemunho, de arquivo, enfim, é um livro que eu estou bem a fim de ler. Imagens, Apesar de Tudo. E também comprei esse aqui, do Pierre Clastre, que é Crônica dos Índios Guayaqui, um clássico da antropologia, também publicado pela editora 34, com tradução da Tânia Stolze Lima e Janice Caiafa, onde o Pierre Clastre vai fazer esse texto muito importante, né, para os registros etnográficos do período que ele passa, ali quase um ano, com os índios Guayaqui no Paraguai. Para quem gosta de ler clássicos das humanidades, das ciências humanas, é muito importante a gente entrar em contato com os clássicos da antropologia, da etnografia, para poder lembrar que a gente é o outro, né? Que nós somos outros, e que há outras formas de se constituir socialmente, culturalmente, e nos pensar a partir das diferenças, lembrar e ler o Lévi-Strauss, ler o Pierre Clastre, ler o Viveiros de Castro, ler o Schopenhauer. Temos que ler e reler e voltar sempre para o Queda do Céu, do Davi Schopenhauer, um dos livros mais importantes do mundo. Temos que ler o Lévi-Strauss, Os Tristes Trópicos. Enfim, eu não sou antropólogo, mas eu adoro ler textos importantes da antropologia.
Então comprei esse aqui, o Crônica dos Índios Guayaqui, do Pierre Clastre. Também chegaram aqui essas duas HQs. Uma delas é o Angola Janga, do Marcelo de Salete, que já é um clássico, né? Uma história de Palmares, que é uma ficção sobre os aquilombados, né? Sobre as revoltas da população dos escravizados, da população negra sequestrada de seus países africanos, né? Da diáspora negra. É um quadrinho muito importante já. O Marcelo de Salete é um dos nossos quadrinistas talvez mais importantes. O quadrinho é muito belo, muito bonito. Eu tô doido para ler, e assim que eu ler eu vou trazer aqui pro canal. Tô doido para ler. É um quadrinho muito bonito. O traço do Marcelo de Salete é uma coisa assim assustadora, muito bom, coisa finíssima. Ganhador do Prêmio Jabuti de Quadrinhos de 2018, ganhador do troféu HQ Mix também de 2018. Quadrinho super importante, não tinha na coleção e agora tenho aqui. Angola Janga, do Marcelo de Salete. E também chegou esse quadrinho do Adrian Tomine, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, que é um quadrinho meio autobiográfico. Do Adrian Tomine, eu só li aquele Intrusos, que eu gostei muito. É um quadrinista que o Marcelo ama, então a gente também resolveu comprar aqui para coleção. É um quadrinho todo feito nesse formato, como se ele fosse um Moleskine, é muito lindo. Ele vai narrar as desventuras de ser um quadrinista, colocando ele mesmo como um personagem. E o quadrinho é feito nessa malha pautada, né, desse Moleskine de grade, muito usado para os esboços, né, dos ilustradores, quadrinistas. E eu gostei muito do Intrusos. Então eu tô doido para ler A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomine, publicado pela Nemo. Nessa edição muito fofa. Aí também chegou aqui, da editora Ubu, esse livrão, nessa edição linda, com os maiores textos clássicos do Rousseau, nessa edição capa dura, caprichada, daquelas assim que você vai deixar na sua biblioteca e vai guardar para os herdeiros, vai para os filhos, vai para os netos. Eu não vou ter filho, não vou ter neto nenhum, mas vai ficar para a posteridade, que são aquelas edições importantíssimas, à altura da importância também desses textos. São os escritos sobre a política e as artes do Rousseau, e aqui você vai ter os textos mais importantes do Rousseau, que são o discurso sobre as ciências e as artes, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o ensaio sobre a origem das línguas, o Carta a D'Alembert sobre os espetáculos teatrais e o famosíssimo texto do Contrato Social. Clássicos do pensamento iluminista, textos fundamentais para a cultura, para o pensamento ocidental, das ciências humanas, das artes. Não à toa o Rousseau vai ser disputado por todos, né? Liberais, marxistas, vai todo mundo querer reivindicar o Rousseau mais ou menos para si. Textos muito importantes nessa edição belíssima da Ubu, com organização do Pedro Paulo Pimenta e apresentação do Franklin de Matos. Muito importante a gente ler o que o Rousseau diz, principalmente sobre a desigualdade entre os homens e sobre as artes. Textos clássicos do Rousseau. Ainda mais nesse momento em que estamos todos tão anti-iluministas. Outro pensador indispensável, fundamental, é o Frantz Fanon, que a Ubu também publicou nessa edição linda, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. Já tinha uma edição, acho que pela editora da UFBA,
Mas agora a editora Ubu traz nessa nova tradução, com esse novo trabalho editorial, com um cuidado à altura da importância desse texto, clássico incontornável para o pensamento anticolonial e antirracista, né? Onde o Frantz Fanon vai fazer uma análise psicológica do racismo e de como o racismo se estabelece com uma linguagem muito única. Essa edição aqui tem textos complementares do Francis Jensen, do Paul Gilroy, tem o prefácio da Grada Quilomba, da maravilhosa Grada Quilomba, que naquele livro dela importantíssimo, que é o Memórias da Plantação, cita diversas vezes o Fanon, né? Enfim, o Fanon é dos escritores mais importantes e, como diz a Grada Quilomba aqui no prefácio, talvez o livro que a gente mais precise ler nesse momento no Brasil, o Pele Negra, Máscaras Brancas, talvez uma das maiores publicações do ano de 2020. Chegou pelo Circuito Ubu, que é esse clube de assinaturas, né, da Ubu, do qual eu faço parte, veio com eco bag do Pele Negra, Máscaras Brancas. Ubu, né? Projeto editorial muito lindo. A tradução é do Sebastião Nascimento, colaboração de Raquel Camargo. Livro importantíssimo, fundamental. Não tem como não ler. Também chegou aqui pelo Circuito Ubu, esse aqui do Grégoire Chamaillou, que é A Sociedade Ingovernável, uma genealogia do liberalismo autoritário, onde ele vai fazer meio que uma espécie de compêndio, né? O Grégoire Chamaillou vai fazer um apanhado de diversos teóricos do neoliberalismo para dizer para a gente como que a classe dominante fala tão mal do Estado, né? Ataca tanto o Estado, mas ao mesmo tempo se instala tão bem no Estado e consegue se acomodar ali tão bem às máquinas do poder, principalmente precisando que esse Estado funcione de forma completamente autoritária e antidemocrática. Então, um livro do Grégoire Chamaillou, A Sociedade Ingovernável, para a gente também pensar e poder criticar o liberalismo contemporâneo. Outro que chegou aqui foi da Elsa Dorlan, esse que é o Autodefesa, uma filosofia da violência, também da Ubu, também chegou pelo Circuito Ubu, ganhou o prêmio Frantz Fanon de 2018, uma obra que vai pensar como é que funciona a resistência de grupos minoritários a partir das resistências dos escravizados, da resistência da população negra diante da violência policial, do jiu-jitsu das sufragistas ali na Londres do final do século XIX, da resistência dos Panteras Negras nos anos 60, da resistência também de autodefesa das patrulhas queer dos anos 80, enfim, ela vai fazer um apanhado sobre a necessidade de um tipo de violência para poder resistir a uma violência do Estado, à violência policial, e que esse movimento de autodefesa é sempre interpretado como agressão e não uma reação, né, uma tática de resposta a uma violência institucional. Então ela vai se perguntar aqui quem é que tem o direito de exercer a autodefesa e quem é que tem o direito, inclusive, de exercer a violência. Então, um livro para pensar filosoficamente a violência. Autodefesa, da Elsa Dorlan. Mais um do Circuito Ubu, livro para poder pensar a pandemia e o coronavírus a partir desse filósofo e pensador italiano Franco Berardi, com esse livro, essa publicação chamada Extremo, Crônicas da Psicodeflação, que são os diários do Bifo, né, os diários do Franco Berardi, esse autor que eu gosto muito, e ele vai fazer um diário da Itália na pandemia, ao mesmo tempo em que ele tece reflexões desse período em que tudo parou e que nesse auge, né, de excitação política, o mundo entra nesse colapso e o Franco Berardi vai tecer um diário mesmo,
com reflexões acerca do coronavírus. Todos esses livros que vêm pelo Circuito Ubu são publicações com todo o cuidado, né, da editora Ubu, com todo o cuidado editorial, com um projeto gráfico lindo deles, em edições muito bem cuidadas, e além disso você vem sempre com, né, os livros do Circuito Ubu vem sempre com um material de acompanhamento para os assinantes do Circuito Ubu poderem acompanhar ensaios, entrevistas, conteúdo extra. Tem as aulas do Circuito Ubu que acontecem com professores acadêmicos, especialistas, né, no portal da Ubu, então é muito interessante. Vem sempre com marcadores da Ubu e às vezes vem uns brindezinhos, né, esses mimos que vem, caderninhos, tem a Eco Bag que eu mostrei, veio também. Um dos últimos veio também com um calendáriozinho de mesa. Esses mimo bom. Mas o que é melhor, né? Vem com boas publicações. Eu quase não faço parte desses clubes de assinatura, praticamente nenhum. Mas o Clube da Ubu eu tenho muita alegria de fazer parte, porque eu realmente acho que são livros muito bons para um debate contemporâneo sobre antropologia, sobre sociologia, sobre filosofia, artes, tecnologia, meio ambiente, sobre questões de direitos humanos, sobre questões econômicas. Enfim, eu adoro o trabalho da Ubu. Acho que é um clube que realmente vale muito a pena fazer parte, assim. Eu não ganho nenhum real para poder fazer essa propaganda, só porque eu gosto muito mesmo. Aliás, Ubu, se quiser uma parceria, alguma coisa assim, estamos aí. Mas é só porque eu realmente gosto muito do trabalho das meninas da Ubu, muito mesmo. E eu não canso de recomendá-la como uma das minhas editoras favoritas. Então é isso. Esses foram os recebidos de 2020. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe seu comentário. O que você achou sobre esses livros que chegaram aqui, nesses 2 últimos book hauls. O que você gostaria de ver aqui nesse canal? Qual desses livros você gostaria de ver comentados aqui? Em breve a gente está de volta com um desafio literário. Desafio que eu vou propor aqui nesse negócio. Um beijo e até mais.